Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser a Pátria Grande de Jair Bolsonaro. Semana passada, no início de junho de 2019, Jair Bolsonaro esteve na Argentina e defendeu a criação de uma moeda única para o Brasil e para a Argentina, o chamado peso real. O Banco Central, evidentemente que não poderia dar outra declaração, negou que exista o projeto ou estudo sobre moeda única. Ao mesmo tempo, o Banco Central diz que existe apenas diálogos naturais na relação entre parceiros sobre estabilidade macroeconômica. Jair Bolsonaro, entre outras coisas, disse que esta ideia da moeda única impediria a socialização do Brasil, não é? Ou o avanço do socialismo dentro da América Latina. Realmente, esse homem ele mente com uma desenvoltura equivalente à do Lula. Né? Esse sujeito, em 2016, ele fez um post protestando contra a moeda única na América do Sul. Eu vou ler exatamente o post dele. Ele publicou um vídeo em que o Lula aparecia discursando sobre a Unasul, né? E ele colocou, portanto, esse vídeo e criticou a moeda única. Evidentemente, ao fazer isso, ele alegou que esse era um projeto da Pátria Grande. O Twitter dele, do dia 27 de julho de 2016, fala exatamente o seguinte, abre aspas, o PT, depois do livre trânsito de cidadãos na América do Sul, também planejou moeda única e Banco Central Bolivariano. Esse sujeito andou empenhado, fecha aspas, não é? Jair Bolsonaro andou empenhado na destruição da Unasul e disse que criou uma outra entidade aí juntamente com a Argentina, Chile, não sei o quê. Tudo bravata pura, cínica e descarada. Essas coisas poderiam acontecer num tempo, há 50, 60, 70 anos atrás, onde as pessoas não tinham informações em tempo real, né? E grande quantidade de informação disponibilizada através de vários meios. Ora, o projeto da moeda única e do Banco Central nunca foi um projeto meramente comunista. Aliás, ele está longe de ser um projeto só comunista. Então é preciso entender o seguinte, o senhor Jair Bolsonaro criticou os governos do PT e ele está fazendo exatamente a mesma coisa, aliás, ele está seguindo exatamente o mesmo projeto do governo do PT, sem tirar nem pôr. Aliás, com um salvo-conduto. Como ele fez a cama dizendo que não era de esquerda e sim de direita, tudo o que ele está fazendo, evidentemente, que é simplesmente a continuidade do governo do PT, ele está fazendo que o governo do PT não poderia mais fazer, dado o desgaste que o PT vinha sofrendo. Ora, em outro programa de rádio, eu já havia falado sobre a Pátria Grande, né? O projeto da moeda única e do Banco Central único, não é? Para essa América Latina, que junta com a América Central, é um projeto que vem sendo delineado desde o século XIX. É o projeto da Pátria Grande. Então pode-se, efetivamente, como essa direita cínica, tacanha e mentirosa, falsa direita, que surgiu no Brasil nessas eleições agora, como essa direita vem dizendo, de acabar com o Foro de São Paulo, pode acabar com o Foro de São Paulo. Não tem o menor problema. O Foro de São Paulo é subsidiário
de um outro conceito, ele está submetido a este outro conceito, que é exatamente o conceito da pátria grande. O conceito da pátria grande é um conceito ligado diretamente à maçonaria. Eu já fiz artigos sobre isso, né? Então, quando o governo brasileiro, independentemente de ser do PT, do PSDB, do PSL, etc. Tal, essa unidade monetária entre os países não foi discutido, não é uma ideia brilhantíssima do senhor Paulo Guedes, né? Quando eles colocam a coisa como uma autoria do senhor Paulo Guedes, um grande administrador, um homem, inclusivamente, que tem sido acusado de fraudes em fundos de pensão. Se o Brasil fosse um país sério, e o Brasil não é, evidentemente, nenhum homem que é sócio de um banco que atua diretamente em fundos de pensão, que esteve no Chile, cuja empresa esteve no Chile, ajudou a causar a falência do sistema previdenciário do Chile. Esse homem não poderia sequer ser ministro do governo brasileiro, não é? Porque existe uma acusação muito grave que corre sobre ele na justiça. Sobretudo, nós temos uma questão de defesa de interesses aqui. Ele é dono de um banco, está propondo uma proposta de capitalização para a Previdência do Brasil, e o banco dele faz exatamente isso. E o banco dele será um dos beneficiados. Quer dizer, o Brasil é, de fato, a escumalha do mundo. Não há nada. Teve um francês que disse, eu não me lembro agora, não me recordo agora, que em matéria de corrupção, todo mundo, todos os países do mundo são crianças ingênuas perto do Brasil. E é mesmo. É mesmo. Bem, desde a criação do Mercosul, que foi criado com quem? Com o Collor, hein? Agora, o Collor criou o Mercosul. Eu havia feito um artigo, posts há muito tempo atrás, e acabei pegando esses posts e construí um artigo maior, e eu coloquei esse artigo no dia 13 de janeiro agora de 2019, falando sobre a realidade da Pátria Grande, né? Então, uma coisa é o Foro de São Paulo, que foi uma criação conjunta do Brasil e de Cuba, lançada em 1990, após a queda do Muro de Berlim. Isso é uma coisa. Outra coisa é, o Foro de São Paulo está subsidiado, né, ou sustentado, amparado, numa outra raiz. A raiz é a Pátria Grande. Então não faz a menor diferença se a gente destruir o PT, caçar o PT, o registro do PT como partido político, por exemplo, porque a Pátria Grande vai continuar existindo. Então essa proposta cínica de Jair Bolsonaro e da equipe de militares, né, do senhor Paulo Guedes, é simplesmente a continuação do projeto da Pátria Grande, que o PT também era obrigado a continuar. Então é preciso entender o seguinte, não foi o PT que criou o projeto, nem foi a Rússia, né? Ora, este projeto é um projeto da maçonaria, repito, e ele vem desde o século XIX. Concerne considerar que antecede, portanto, ao Foro de São Paulo a Pátria Grande. A Pátria Grande é uma realidade política prevista já na Constituição Federal de 1988. Veja, o Brasil está no início da redemocratização. No início da redemocratização. Então, como é que pode um país, no início da redemocratização, colocar um parágrafo onde ele prevê a integração de toda a América Latina? Ora, nós estamos exatamente no primeiro governo depois da redemocratização, que é o governo de José Sarney. Quem foi que inseriu, portanto, no parágrafo único do artigo 4, esse item da Pátria Grande? O indivíduo responsável por inserir foi Michel Temer, que na altura era deputado federal. Entretanto, a ideia não é do Michel Temer, era do senhor Franco Montoro, tá certo? Mas o que vale aqui é entender o seguinte, o Michel Temer, muito pouca gente deve se lembrar disso,
foi um árduo defensor do governo militar. O Michel Temer foi uma das testemunhas, inclusivamente, de defesa do Ustra. Não é? Muito bem, o Michel Temer foi vice-presidente da Dilma durante 2 mandatos. Esse homem deixou um programa de privatizações que o governo agora está executando, que é uma das coisas mais criminosas que já existiu sobre a face da Terra. Entre as coisas que está previsto no programa de privatização do Michel Temer, está a privatização do Banco Central e da Casa da Moeda. Eu havia falado sobre isso. Mas voltando aqui. Então nós temos que esse sujeito, Michel Temer, na altura da Constituição de 88, foi um dos constituintes, era deputado, e ele inseriu na Constituição de 88, no parágrafo único do artigo 4, a previsão da criação da Pátria Grande. Então está escrito o seguinte no artigo 4. Abre aspas. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Papapá. Então veja, a Constituição foi fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. O Brasil vincula-se na sua Constituição, no início dela, com a ordem internacional. Tá? Aí o que está escrito no artigo 4. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Parágrafo único. Aqui é que está. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Ora, qual é a questão, fecha aspas, qual é a questão que envolve a ideia da Pátria Grande? A ideia da Pátria Grande, para que ela venha à existência, ela fala da supressão de soberania. Né? As soberanias entre os países não pode existir mais. E mais, o senhor Jair Bolsonaro, esse messias fabricado por uma junta militar maçônica, esse homem veio dar como grande exemplo a comunidade europeia. Ora bolas, a comunidade europeia é exatamente o projeto do grupo de Bilderberg. Então ele veio dizer que essa unificação das moedas, o peso real, poderia ser equivalente à comunidade europeia. Mas em que aspecto? Primeiro que o Brasil não tem a cultura da Europa, não é? Porque embora a Europa seja socialista em sua maior parte, a Europa tem um nível de vida e ainda tem algum grau de decência que o Brasil está muito longe de ter. Muito longe. Então comparar o Brasil com a Europa é uma bufonice sem precedentes. Não é? Terceiro aspecto. Segundo aspecto. O Brasil e a Argentina vivem em crises comandados por uma elite irresponsável, maligna, mafiosa, que de tempos em tempos mergulha o país nas crises mais absurdas. Então como é que vai ser o negócio se você cria uma moeda única? Os dois países vão sair das crises? Ou os países serão definitivamente mergulhados em crises contínuas? Que a partir do momento que você cria uma moeda única e um banco central, toda a ideia de banco central, até as galinhas da Praia da Macumba sabem disso. Não existe banco central independente. Todo banco central ele é controlado por um conglomerado financeiro. No caso, quem é que controla todos os bancos centrais do Ocidente? Todos, sem exceção de nenhum. O grupo de Bilderberg. Portanto, é o globalismo internacional.
É exatamente o projeto de um governo mundial. Então, é absolutamente impressionante a disfarçatez, o cinismo, a mendacidade de Jair Bolsonaro, não é? De falar com uma leveza mais do que irresponsável na criação de uma moeda única com dois países irresponsáveis. Aí a pergunta que se tem que fazer também é o seguinte: se o Maurício Macri não vencer as eleições na Argentina, o senhor Jair Bolsonaro vai continuar dizendo que vai fazer uma moeda única com a Cristina Kirchner? Então esse sujeito veio falar agora por que ele foi na Argentina fazer esse anúncio, não é? Ele foi na Argentina fazer esse anúncio, entre outras coisas, porque ele é um moleque de recado dos poderes que assaltam o Brasil desde 1822. Né? Moleque de recado como ninguém do PT foi, com a disfarçatez e com a desenvoltura com que esse homem tem andado pelo mundo. Então, toda a visita que ele faz, ele lança um projeto, ou anuncia o lançamento de um projeto altamente bombástico, para dizer que aquilo está em discussão. Então ele levanta a lebre para alguém cortar mais à frente e coloca o assunto ali na frente. Ora, o projeto da Pátria Grande, portanto, está previsto na Constituição Federal desde 1988. Isso não é um projeto do senhor Paulo Guedes, ou é? Né? Se for, então é preciso entender de onde o senhor Paulo Guedes, qual era o poder que ele tinha em 1988 para inserir uma cláusula desse naipe dentro da Constituição Federal. Porque a Constituição Federal é clara, no sentido de dizer que o Brasil vai buscar integração econômica, política, social e cultural. Econômica, política, social e cultural significa dizer o seguinte, que vai haver um judiciário único na América Latina, um Congresso Nacional único na América Latina, um presidente único na América Latina, e vai por aí afora. Os carros com a bandeira da Pátria Grande já estão rodando dentro do Brasil. Então a integração brasileira, primeiro, é um fato constitucional. Ela foi colocada, repito, no início da Constituição brasileira. Quem colocou? Esta é a grande questão. De onde surgiu esta ideia? Né? Portanto, veja que esta ideia não é obra do PT. Está claro? O PT é um tributário da ideia. Alguém plantou a ideia e entra governo, sai governo, o processo de integração latino-americana corre. Agora, ele não conseguiu se concretizar ainda. Ele dá água, que há uma série de revoluções. A corrupção na América Latina e na América Central é absolutamente estratosférica. Ela inviabiliza, mesmo que você tenha uma máfia, não é? Controlando as coisas, uma oligarquia criminosa, mafiosa controlando as coisas, o grau de corrupção que tomou conta dos altos escalões e contaminou a população brasileira, porque a política do roubo no Brasil ela está institucionalizada. O gari rouba e o presidente da República roubam. Né? Evidentemente que nenhum tecido social se sustenta com essa mentalidade de rapinagem. E não adianta dizer que a culpa do Brasil é só dos políticos, mas é evidente que não. Os empresários roubam, todo mundo rouba. Não é? Então é uma situação verdadeiramente dramática, não é? A situação do Brasil. Ora, então o senhor Jair Bolsonaro, quando ele anuncia a moeda única junto com o Macri, é porque isso faz parte, entre outras coisas, da estratégia dele de dizer que ele é diferente da Cristina Kirchner. É uma mentira sem precedentes. Não é? Então, antes desse sujeito ser eleito, eu havia dito, eles estavam falando muito em combater o Foro de São Paulo. Eu falei, eu quero ver se ele vai ser valente o suficiente. Não é para combater o Foro de São Paulo, é para tirar o parágrafo único do artigo 4 da Constituição Federal. Porque o Foro de São Paulo fala
exatamente disso, mas num nível pequeno, quer dizer, uma integração latino-americana. O Foro de São Paulo só pode falar disso porque já está previsto na Constituição brasileira. Ora, então, a formação de uma comunidade latino-americana de nações, como consta na Constituição Federal, é a Pátria Grande. Ora, sobre a Pátria Grande, o Michel Temer, na 15ª edição da conferência do MIT sobre a América Latina, ele afirmou o seguinte, abre aspas, ele já na condição de presidente, hein? O processo de integração latino-americano decorre para o Brasil, portanto, de determinação constitucional. Nascida da vontade popular, a integração é plasmada no texto magno como imperativo para o governante. Assim como o povo brasileiro se decidiu pelo caminho da integração regional, a mesma opção também poderia estar refletida no mandamento constituidor das regras máximas da ordem nos países latino-americanos. Mais ainda, os próprios instrumentos internacionais decorrentes das relações entre as nações do hemisfério poderiam refletir sempre o anseio dos povos latino-americanos. Ele está correto quando ele diz que é uma determinação constitucional, que foi ele mesmo que colocou ali. Agora, nascida da vontade popular, a integração é plasmada na Constituição? Que vontade popular? E desde quando o povo foi consultado sobre isso naquela época, em 88? Como é que isso nasceu da vontade popular? Então, esses recursos linguísticos, né, quando a gente pega os textos do período do Império, o povo queria. Que povo? Não tem povo nenhum aqui sendo consultado. Mas sabe quem eles chamam de povo? Povo, para eles, a vontade popular para eles, significa sempre a vontade da elite dirigente, porque é esta elite que se considera a única autorizada a ter a sua voz ouvida. No início da redemocratização do Brasil, não tem povo nenhum que pediu a integração da América Latina. Quem foi que pediu? O senhor Michel Temer, na condição de presidente da República, precisaria apresentar quem foi que pediu isso. Portanto, trata-se de uma bravata falaciosa do PT, da falsa neodireita, não é? E desses congressistas e deputados da Constituição de 88. Quer dizer, o Brasil é tomado por uma quadrilha. Eu venho falando sobre isso e repito e repetirei à exaustão. Desde 1822 o Brasil foi imerso dentro de um projeto revolucionário, né? Então, Jair Bolsonaro é um cínico, porque combater o Foro de São Paulo não extingue a Pátria Grande, muito pelo contrário, a coisa piora sensivelmente. Se você extingue o Foro, a conexão é direta com quem montou a Pátria Grande. Então o senhor Jair Bolsonaro e a falsa direita, eles estão usando um argumento para tirar a esquerda, para vincular o Brasil diretamente com a maçonaria. Ele já está vinculado, porque já está previsto na Constituição. Então, como eu disse nesse meu artigo em janeiro de 2019, como a Pátria Grande é uma determinação constitucional, é muito improvável que Jair Bolsonaro suprima esse parágrafo único da Constituição de 88. Não é? Tudo que esse homem faz é bravata, é uma mentira atrás da outra. Então, o padrão do processo de integração latino-americana está decorrendo, está indo. Ele vai a passos lentos, mas ele vai. Não é? Ora, então, o que nós temos aqui? Mais uma vez eu vou colocar isso, e eu coloquei este gráfico também. A Pátria Grande é um projeto político, econômico, sociocultural do século XIX. As verdadeiras intenções de Simão Bolívar já estão contidas dentro da Pátria Grande. Tá? Bem, em 1973, o Clube de Roma apresentou o mapa. Esse mapa vinha desde o final da década de 50.
Em 1973, o Clube de Roma apresentou um mapa com um mundo dividido em 10 regiões ou 10 reinos político-econômicos. Quando você fala em reino político-econômico, você não considera fronteira e nacionalidade, né? Então, em 73, o Clube de Roma, que é a nata do sistema financeiro internacional, que controla o governo mundial, né? Em 73, o Clube de Roma apresentou um mapa. Esse mapa é um documento cujo título chama Modelo Adaptado por Regiões do Sistema de Governo Mundial. O documento revela que o clube dividiu o mundo em 10 regiões políticas e econômicas. Ele chama essas regiões de reinos. Veja que coisa curiosa, hein? Reino é uma palavra que se refere à monarquia. Então nós estamos chamando... Aqui tem duas leituras. É o reino no sentido dos sefirotes da Cabala? É a chamada Cabala satânica da maçonaria, que está sendo colocada aqui? Ou é o reino porque eles vão criar um modelo de monarquia? Que monarquia é essa? Aliás, esse modelo já está vigorando, né? Nós temos a nata da nata da nata de indivíduos arquitrilhardários, cuja sucessão dinástica financeira está absolutamente assegurada. Nós já temos uma monarquia financeira atuando no mundo há séculos, né? Então, esse documento, intitulado Modelo Adaptado por Regiões do Sistema do Governo Mundial, ele foi preparado por Mihailo Mesarovich e Eduard Pestel. Vocês podem ter acesso a esse documento na obra de Gary K., escrita em espanhol, Rumbo a la Ocupación Mundial. Rumo à Ocupação Mundial. Está na página 60 a 61. Bem, um outro exemplo do governo mundial. Então, dentro deste mapa, a América Latina e a América Central ocupam a sexta zona. Tá? A primeira zona é os Estados Unidos, Canadá, Noruega, aquela parte Alasca, né? A segunda é o euro. A terceira é o Japão. A quarta é o sul da África. A quinta é toda a China, entrando por uma parte da Europa Oriental, né, da antiga Europa Oriental. A sexta é o Brasil, é a América Latina e a América Central, e as ilhas do Caribe. A sétima é o norte da África. A oitava é o meio da África, vários países da África subsaariana. A nona é a Índia, a Indonésia, né? A décima é a China. Tá? Portanto, não escapa nenhuma região do mundo. Nenhuma. O senhor Paulo Guedes e o próprio Jair Bolsonaro fala sobre isso. O senhor Paulo Guedes fala que no futuro, ele, Paulo Guedes, havia dito que daqui a uns 20 anos só terão 5 moedas no mundo. Não é? Então, essa gente fala claramente de um processo não de integração regional. É exatamente o projeto que está previsto no modelo do Clube de Roma, que é o projeto da Pátria Grande. Existe um outro exemplo que foi dado por Raul Zibek, do jornal A Jornada de Centro-Esquerda do México. Ele afirma o seguinte: a criação da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, o CELAC, né, é parte de uma mudança global e continental, caracterizada pelo declínio da hegemonia dos Estados Unidos e o surgimento de um grupo de blocos regionais que fazem parte do novo saldo global. A grande sordidez da esquerda e da direita é que elas trabalham para o mesmo projeto. O mesmo projeto.
Então, quando a esquerda fala assim, tem um projeto de integração da esquerda, que é o Foro de São Paulo ou o CELAC. Só que quando você vai ver o que é o projeto de integração, ele é exatamente o mesmo projeto da Pátria Grande. Quer dizer, então, abaixo da Pátria Grande, a Pátria Grande é o grande guarda-chuva. Abaixo dela, nós temos vários modelos. Evidentemente, todos esses modelos eles foram fazendo experimentações. Né? E a região da América Latina e da América Central é muito complexa, porque ela não tem aquela cultura, né, e sobretudo cultura de seriedade, que tem, por exemplo, a Europa. Por que na China o processo de integração vai dar certo? Porque a China é uma ditadura, ué. Falam que o comunismo não deu certo no mundo. Como que o comunismo não deu certo? A China e a Rússia são os exemplos claros do sucesso do comunismo. Claros. Mas é evidente que o modelo deu certo. Ele não deu certo em outros lugares. Como é que o comunismo não deu certo em Cuba? É evidente que deu certo. Quando eu digo que deu certo, é o seguinte: não é que o regime é bom, não. É que aquilo, o processo revolucionário foi instaurado e continua na mão dos revolucionários. E os caras estão fazendo a transição para o chamado capitalismo de Estado. Como que não funcionou? Então há, no mínimo, 3 modelos, grandes macromodelos, que deram certo. A Rússia, a China e Cuba. Mas é evidente que deu certo. Então, efetivamente, e os BRICS? Os BRICS são uma realidade. O senhor Jair Bolsonaro não tirou o Brasil dos BRICS. Os BRICS não é uma criação de países comunistas? Então como é que o Brasil está metido nos BRICS ainda? E o senhor Jair Bolsonaro não fala nada. E vem falar sobre o Foro de São Paulo. E não dá um pio sobre a Prata Grande. E, além de tudo, vem dizer que o Paulo Guedes, o gênio do Paulo Guedes, é que está propondo uma moeda única. Mentira. O Paulo Guedes é financiado. Aliás, sai um artigo excelente, que eu vou fazer um programa de rádio, sobre quem é o Paulo Guedes. Quer dizer, é preciso mostrar as ligações nefastas desse homem com o que existe pior no sistema financeiro internacional. É esse cara que está tocando a política brasileira. E vamos aqui lembrar o seguinte: o Brasil, o Sarney foi o único cara cujos ministros ainda não eram diretamente banqueiros. Tá? Do Sarney em diante, ligado a banqueiros. E o Itamar também, de certa forma, de toda essa leva que passou aí, foi o único cara que teve uma visão nacionalista no sentido autêntico do termo. Bem, o resto dos presidentes brasileiros, todos eles, sem exceção de nenhum, colocaram uma pleiade de ministros para trocar a Fazenda, Banco Central e Fazenda, todos eles ligados ao pior tipo do globalismo e do sistema financeiro internacional. Então não foi só o PT que levou o país ao caos, não. Muito pelo contrário. Não é? É muito curioso que essa gente que está aí ligada aos bancos está dirigindo a nação há 30 anos. Não é o Paulo Guedes, não. Há 30 anos a mesma leva desses safardanas estão dirigindo o país. Estão fazendo o que eles querem. Então, no modelo do Clube de Roma, voltando, já estava estabelecido a supressão das soberanias nacionais submetida a um governo mundial. A Pátria Grande, portanto, é muito anterior ao Foro de São Paulo. Ela é do século XIX. O Foro de São Paulo está enquadrado dentro dela. Portanto, você pode jogar o Foro de São Paulo fora, a CELAC fora, a Unasul fora. Não tem o menor problema. A Constituição Federal permanece. Né? Então, o fato da Pátria Grande estar no parágrafo único, isso significa que é quase um tipo de cláusula pétrea, né, da Constituição Federal. Então, junte-se a isso a realidade da Ursal, que embora o nome seja uma invenção, a realidade política é um fato. Certo? Então nós temos Foro de São Paulo, CELAC, Unasul, Mercosul. Portanto, preciso juntar as peças desse quebra-cabeça. Curiosamente,
o modelo geométrico que aparece desses blocos de soberania vão coincidir, né, com o modelo proposto pelo Clube de Roma. Mas veja, o Clube de Roma vai propor isso final da década de 50 a 60. Em 70 ele oficializa de fato o modelo. Tá? Ora, logo depois, na década de 70, nós temos o quê? Nós temos a crise do petróleo, né, internacionalmente falando. Começam os primeiros grandes projetos de ecologia em escala mundial. Mas, na verdade, este projeto, repito mais uma vez, vem do século XIX. É claro que sai da Segunda Guerra Mundial um modelo de Europa unificada. Era o mesmo modelo do Terceiro Reich. Né? Então tiraram o nazismo, mas na verdade implementaram o programa alemão dentro da Europa. Agora é preciso entender o seguinte: o Banco Central Alemão é controlado, né, é subsidiário. O dono do Banco Central Alemão é o Banco Central da Inglaterra. O dono do Banco Central da Inglaterra é o grupo de Bilderberg e a Rainha da Inglaterra. Então, quem manda financeiramente na Europa, em grande parte do mundo, é exatamente a Casa de Windsor, né? Que é sócia figadal dos Bilderberg, dos Rockefeller, dos Rothschild, há séculos. Portanto, o Brexit é uma farsa sob todos os aspectos. A Inglaterra continua mandando naquilo ali. Então, embora a Inglaterra esteja desvinculada, ou queira se desvincular do continente europeu, e aí é preciso entender a razão pela qual a Inglaterra fez aquele movimento, o Banco Central inglês vai continuar controlando o Banco Central americano, o Banco Central europeu. Então, os Rothschild, os Rockefeller, né, o grupo de Bilderberg são os donos do Banco Central americano, do Banco Central alemão, do Banco Central inglês, de todos os bancos centrais. E vão ser os donos, efetivamente, do Banco Central brasileiro. É isso. Então, evidentemente, uma vez que você submete a política de um país ao sistema financeiro, acabou. É uma questão de tempo que aquilo passe para a esfera política. Ora, esse modelo geométrico, portanto, de 10 reinos, ou 10 soberanias, não é? 10 blocos, é o modelo proposto, materializado, oficializado pelo Clube de Roma na década de 70. Então, o papel do foro seria o de concretizar, pela via da esquerda, a formação desse bloco latino-americano, que é o sexto reino, conforme eu falei, cuja legalidade e realidade já estava coberta e inserida na Constituição Federal de 88. Portanto, além do PT, agente criador do foro, a Pátria Grande conta com seus acólitos fora dos partidos de esquerda. E preste atenção, não foi o PT que assinou a Constituição de 88. Aquilo já veio pronto. Através de quem? Essa é a pergunta. Então, as diretrizes traçadas no livro Rumo à Ocupação Mundial coincidem com o mapa do Clube de Roma. E quando nós pegamos um outro mapa, o mapa da ONU, chamado Agenda 21 da ONU, de 2009, e quando você compara os mapas, as 10 regiões do mundo e o CELAC, né, e coloca o mapa da ONU, da Agenda 21, vocês vão ver que é o mesmo mapa. Então, quando a ONU coloca as 10 regiões globais de desenvolvimento do milênio, que é a Agenda 21, agora ela sofre um upgrade, né? Agora é a Agenda 2030, nós temos efetivamente o mesmo projeto. Tá certo? Ora,
Então, o Foro de São Paulo é uma organização importante? Claro, claro que é. Mas ele não é a peça central do esquema. Nunca foi. Por conseguinte, o PT está muito longe de ser o responsável pleno pela situação atual do Brasil, pelo descalabro do Brasil. O PT é o bode expiatório. A presença da Pátria Grande na Constituição Federal de 88, portanto, muito anterior a, inclusive, o surgimento do Foro de São Paulo, porque o Foro surge em 1990. Né? Ele é criado. A Constituição é de 88. Isso é um fato legal, vital no entendimento desse processo, que ultrapassa o mero jogo político entre a direita e a esquerda. Desse modo, o mero fato de não ser o Foro o inventor da Pátria Grande, ao contrário, isso não é uma matéria despicenda, certo? Não é uma matéria desimportante. Ora, aqui é preciso lembrar, antes de 1990, tem um livro de Darcy Ribeiro chamado América Latina, a Pátria Grande. Veja bem, Darcy Ribeiro produziu esses textos entre 70 e 80, portanto 20 anos antes do Foro de São Paulo. O Darcy Ribeiro já estava falando na América Latina como a Pátria Grande. Antes do Darcy Ribeiro, vários autores vão falar. Aliás, eu coloquei o link por várias vezes da chamada Coleção Pátria Grande, do Instituto IELA, Instituto de Estudos Latino-Americano da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenada pelo professor Nildo Domingos Ourique, um personagem importantíssimo da esquerda. Essa coleção se dedica exclusivamente à publicação no Brasil de obras ainda inéditas de autores clássicos que simplesmente são desconsideradas no discurso do Brasil, como se elas não existissem. Todas essas obras, grande parte delas, muitas delas vai falar da Pátria Grande, desde o século XIX. Mas assim, mas é a esquerda que está lançando. Claro que não, pelo amor de Deus. Não existia esquerda no século XIX. Né? Existia liberalismo, existia maçonaria. Então, antes dessa coleção, nós temos, aqui para citar alguma pequena bibliografia, Darcy Ribeiro, América Latina, Pátria Grande, a coleção Pátria Grande, do IELA, né? Há um livro importantíssimo que ninguém lê, muito pouca gente deve ter lido, é um livro de Jânio Quadros, chamado Os Dois Mundos das Três Américas. Foi lançado em 1972. Ele contém informações preciosíssimas sobre um grande projeto que estava sendo tecido. Antes dele, há uma obra de Nestor dos Santos Lima, que foi lançada em 1967, chamado A Terceira América, Ensaio sobre a Individualidade Continental do Brasil. De 1956 a 1967, ele pega esses períodos. Individualidade continental. Os estudos da chamada política externa independente de Jânio Quadros, que foi orientado, segundo o filósofo português Agostinho da Silva, anteviu o cenário do mundo moderno, esse cenário que nós temos hoje, já na década de 50. Naquela altura, o Brasil tentou implementar uma política de contato, né, de comércio, para fazer frente ao modelo de Bilderberg, né, pegando o eixo sul-sul. Muito pouca gente sabe, e eu já fiz post sobre isso também, que a ideia dos BRICS, hoje o que é chamado de BRICS, BRICS é uma sigla dos bancos centrais internacionais do projeto de Bilderberg para várias regiões do mundo. Não existe só um BRIC. Quando você tem o BRICS do Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul, esse é um dos BRICS. Meu Deus do céu, se a pessoa tiver uma preguiça fenomenal, vá à Wikipedia e leia o verbete BRICS. Só isso. Não precisa se tiver realmente uma preguiça insondável, né, imensurável. Vá lá ler o verbete.
Então isso nos dá uma dimensão de que o planejamento do mundo por regiões, os BRICS é um tipo de estruturação, de articulação, que não é exclusivo do mundo comunista e está diretamente conectado ao sistema financeiro internacional. Agora, curiosamente, essa proposta que o Jânio Quadros tinha feito e que não era de controle do mundo, não é? Juntamente com o filósofo português Agostinho da Silva, ela vai ser tomada, portanto, do Brasil e vai ser implementada pelo governo mundial, quando eles vão, pelo sistema financeiro mundial, desculpe, quando eles vão implementar o projeto dos BRICS. É só ler histórico daquilo ali. Né? Ora, então, há inúmeros intelectuais que vêm fazendo não só denúncias nesse aspecto de criação de um governo mundial, bem como intelectuais que trabalharam diretamente envolvidos, não é, na questão da criação da Pátria Grande. Então, não adianta nada o senhor Jair Bolsonaro vir com bufonices e pataquadas querendo desmontar o Mercosul ou ir para criar outra coisa, que esse tem sido inclusivamente a tônica dos governos da América Latina. Cria uma coisa, descria outra, cria uma coisa, descria outra, cria uma... Por que eles criam e descriam? Porque aquilo não deu certo. Né? Aquilo não foi implementado, a implementação não correu como eles queriam, então eles vão mudando o modelo. Mas veja, por trás do modelo, por trás das marcas, permanece sempre o mesmo projeto. É o projeto da Pátria Grande. Então, isso que está colocado no parágrafo único, no artigo 4, no parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal, que é a criação da Pátria Grande, a unificação do Brasil com os países da América Latina, é um projeto constitucional. Então não adianta o sujeito achar que a esquerda é que é responsável por isso. Né? Se o Brasil, de fato, não estivesse mergulhado até o pescoço no movimento revolucionário, então algum presidente já tinha se empenhado em mandar retirar a cláusula, o parágrafo único da cláusula 4 da Constituição Federal. E aqui o mais misterioso é o seguinte: qual é a lógica de você inserir um dispositivo na Constituição que obrigue o Brasil a formar um grande bloco submetido a interesses internacionais? Essa é a grande pergunta. Não é? Essa é a grande pergunta. Então o Brasil está obrigado constitucionalmente a fazer isso. Veja que esse Michel Temer, que ficou ali dentro do Congresso Nacional, uma figura desconhecida, não é? Que passou ali durante anos, décadas, dentro da política. Esse sujeito já estava ligado a coisas absolutamente macabras. Aliás, a Constituição Federal de 88, eu já fiz programa sobre isso. É exatamente o grande epicentro para tomada do Brasil. Basta analisar só o que o senhor Franco Montoro, né, guiando as mãos de Michel Temer, e o que o Nelson Jobim fizeram na Constituição. Isso que a doutora Maria Lúcia Fatorelli, o Eduardo Moreira, vem denunciando da grande fraude da Previdência. A Previdência não tem rombo coisíssima nenhuma. O Brasil não tem nenhum rombo previdenciário. O senhor Nelson Jobim, eu já fiz programa sobre isso e repito mais uma vez, inseriu na Constituição Federal cláusulas
Quem denunciou isso demais da conta foi o Dr. Adriano Benagnon. Denunciou até morrer. A quantidade de artigos e de livros e de teses que esse homem publicou foi assim um absurdo, falando sobre esse dispositivo do Nelson Jobim, que vincula toda a marra, toda a receita que entra no Brasil para o pagamento de dívidas com bancos. O grande problema do Brasil são os bancos. O Brasil é um país muito rico. Acontece que todo o dinheiro brasileiro é desviado para os bancos. Todo, sem exceção de nenhum. Então o Brasil foi programado para ser levado a uma insolvência, a uma falência política, institucional e financeira. Essas cláusulas que o senhor Nelson Jobim inseriu dentro da Constituição. Em qualquer país do mundo sério, se este assunto viesse à baila como veio, o Nelson Jobim tinha que ter ganhado prisão perpétua. E essa Constituição tinha que ter sido anulada. Porque não foi só esse dispositivo que foi inserido ilegalmente. Então ela é uma Constituição ilegal, com dispositivos inseridos para levar o Brasil a uma falência institucional, social e financeira, que é exatamente o período que nós estamos chegando. E agora, esse governo do senhor Jair Bolsonaro está finalizando de dar o golpe na cabeça da galinha. A partir do momento que vários ministros deste governo têm dito que só liberam verba se o Congresso fizer o que eles querem, nós estamos diante de um grupo de chantagistas explícitos. Né? Essa gente está segurando o dinheiro, vai quebrar o país se não fizer o projeto deles. Quer dizer, a situação da nação é praticamente irreversível. Não é? A gravidade criminosa do Brasil. A não ser que Deus venha e ande pelos céus do Brasil e interfira na política brasileira, o Brasil está tramado. É impossível sair dessa bagaça. Né? Então nós somos dirigidos por uma elite mafiosa, revolucionária, desde 1822. E quando eu coloco essas coisas, isso é uma perspectiva histórica. Eu pessoalmente, como pessoa, não sou revolucionário. Então eu não tenho a menor ideia de alterar o quadro histórico do país. O que eu compartilho com vocês são estudos históricos. Mesmo porque, quando eu estudava história, quando o professor ensinava história, a gente não perguntava para ele qual era a solução para aquele bagaço. Não tem solução nenhuma, a gente está simplesmente vendo a história, entendendo o que ela é. E é em cima dessa conscientização, também é uma conscientização gradativa, que as pessoas vão conseguindo perceber um pouco mais, né, e resistir um pouco mais a essas mentiras que lhes são contadas. Porque são contadas mentiras imensas. Então, os governos brasileiros, desde 1822, eu já falei sobre isso várias vezes também, independentemente da legenda partidária, do partido que está dirigindo o país, se é militar, se é civil, se é golpista, se é ditador, não interessa. Se é de direita, se é de esquerda, não interessa. Todos eles executam a mesma agenda. Todos. Tem uma outra coisinha que diferencia. Então houve na Constituição de 88 crimes imensos. E houve situações muito interessantes, muito favoráveis ao povo brasileiro. Como, por exemplo, o tipo de instituição de previdência, que é um modelo excelente. O problema é que existe um projeto dos dirigentes mundiais de matar 2/3 da população. Então essa gente parasitou as instituições do Estado, vai roubando dinheiro dos impostos, transferindo para as empresas deles, e existe uma parte do projeto em que eles querem matar 2/3 da população. Isso é declarado mundialmente, por vários deles.
O próprio Bill Gates, por exemplo, já declarou que 2/3 da humanidade tem que morrer. E o sujeito não é nascido em nenhuma casa real. E você fala assim, então esse camarada está fazendo parte de qual grupo? O que passa na cabeça dessa gente, né, para executar esse tipo de projeto de eugenia? A eugenia não foi criada pelo nazismo, não. A eugenia foi criada na Inglaterra, viu? A Inglaterra é um dos países mais nefastos do mundo. Mais nefastos do mundo. O Hitler, pelo contrário, o nazismo, foi pegar o modelo eugenista inglês. Implementou aquilo ali em escala. Né? Então, nós temos uma elite criminosa, bandida, maligna, cujo projeto é o controle da terra e o extermínio da maior parte da humanidade, e a criação de uma sociedade controlada robótica. Bom, se as pessoas acham que isso é uma gracinha, ou que isso é gostoso, cai no gosto de cada um, não é? Bem, dito isto, portanto, é preciso entender que Jair Bolsonaro é um farsante. Ele é uma figura fabricada por uma junta militar maçônica que fala os maiores disparates do mundo e que na boca do PT, se o PT estivesse fazendo o que esse homem está fazendo, o que o governo desse homem está fazendo, porque não é ele que manda, ele é um fantoche. Não é? A falsa direita já tinha virado do avesso. Eles estão quebrando o país, eles estão entregando todas as reservas nacionais. O dólar bateu, está na casa, sei lá, dos 5, 6 reais. O Brasil está sendo dilapidado, literalmente, com uma velocidade e uma voracidade incrível. O Ministério da Agricultura, que aprovou quase 200 pesticidas que são condenados no mundo inteiro para matar a população. O Brasil já é o país que mais usa agrotóxico no mundo. O Brasil revocou todas as leis, as grandes leis de meio ambiente. Quer dizer, nós voltamos num período de treva profunda. Né? Quer dizer, a situação que está acontecendo, o país está entrando praticamente em recessão. E não adianta o senhor Jair Bolsonaro botar a culpa no governo do Michel Temer, porque o governo do Michel Temer não foi o culpado. Ele não vai poder culpar nem o Michel Temer, nem a Dilma, da recessão brasileira que está sendo criada no governo dele. Ora, é muito sério. A situação política, social, cultural do Brasil. Então essa história da moeda única não tem nada que ver com o Foro de São Paulo. Ele é um projeto que está previsto na Constituição Federal Brasileira, e esse projeto é a concretização da Pátria Grande, que é um projeto da maçonaria do século XVIII, XIX. Tá bem? Nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Um abraço.